O livro fala, João. Eu li o livro. Aí, muito ó. bom. Muito bom. O que aconteceu, né? A gente, nessa fase toda, ali em Montemor, com o chamado tudo, nós falamos assim, agora é hora de ter filhos. O casal decidiu, né? Ah, vamos ter. Depois ele conseguiu um emprego. Isso depois de Montemor. Depois de Montemor, isso. E aí ele estava já no emprego, eu estava em outro emprego. Assim, já chegou a hora de ter filhos. A gente pensa que vai ser tão... Ah, vamos, mês que vem até vou ter filho, né? Normal, chegou a hora. E aí passou um ano, porque todo casal, até eu gosto de falar isso, todo casal que vai tentando, ele pode tentar, passou de um ano, não conseguiu, tem algum problema, né? E aí passou um ano, não engravidei, e aí nós fomos atrás e descobri que eu tinha esterilidade e ele também. Foi de cara, assim, né? Só pra ajudar. Só pra ajudar. Eram os dois. Os dois. Eu tinha problema, endometriose, e ele tinha... O esperma era morto. Nossa. Não tinha mobilidade, então era morto. E aí o médico falou assim, olha, não tem como gerar, ver a adoção, porque é praticamente impossível. Esse foi o diagnóstico do médico. Olha Se só, um dia caso, vocês desejarem, você pode pegar o sêmen de outro homem. A gente foi fazer tentativa, mas você nunca vai ser pai. Olhou pra ele e falou isso. Então, aí, forte, né? Então, caramba. A gente faz isso, a gente faz um tratamento aqui, infertilização, mas você nunca vai poder gerar. Então, o primeiro momento do diagnóstico preciso foi para ele, e também você tinha uma infertilidade também. Só que a dele era maior na ocasião. Eu teria que fazer cirurgia, eu fiz a cirurgia, né, de endometriose, mas mesmo assim já era um grau 5. Todos os processos cabíveis para, humanamente falando, vocês tentaram. Fizeram cirurgia, fizeram tratamento. Porque eu não aceitava. Eu acho que o fato de ir atrás, né, de buscar um tratamento, é uma atitude de fé. Tem muita gente que ele ora, isso eu gosto muito de falar. Eu falei a semana inteira no programa sobre isso. Sim. A pessoa, ela ora, ela busca, mas ela tem que também dar os passos dela. Então eu entendia que cada passo que eu dava era uma atitude de fé. Agora, tem gente que ora e fica lá, Deus, agora faz. Ora e ação, né? Ora e ação. Acho que isso é muito importante mesmo. A gente ora para que o Senhor faça alguma coisa, mas a gente também vamos fazer a nossa parte, né? Acho que desse processo aí de, que nem você disse, ora a Deus e senta. Então, isso assim, não rola não, gente. Vigia na terra. E ainda mais a questão de filho, eu falo no meu livro uns conselhos que eu dou para quem está no processo da espera, né? Porque dói demais o processo da espera. A questão de quem está sofrendo infertilidade, as tentantes, né? A questão, assim, eles sofrem sozinho. Você dificilmente vai ouvir um casal que vai falar assim, nós não podemos ter. Você tem algum dados ou números de quantas famílias passam por esse processo? Aqui da nossa região? Não, né? Não tenho. Mas não deve ser muita gente, né? É muita gente. Cresceu mais. Hoje tem muito mais casal que não pode. Acho que porque tá esperando muito. Agora é o casal que é o quê? Ele tem que ter a casa própria. Sim, né? sim. Hoje os jovens estão casando um pouco mais tarde. Antigamente os jovens casavam com 17, 18 anos. E a prioridade hoje mudou, tá né? aí 30, casa com 30. Aí até você se formar, até você ter sua casa própria, aí eles pensam em ter filho de 30, 35, 40. Depois disso, né? Primeiro eles querem conquistar, né, os bens que eles acham que devem, para depois gerar filhos. Agora, uma coisa interessante que está no livro, João, a respeito do bispo, que ele não aceitava, ele se revoltou consigo mesmo. Quando era para tratar da pastora Geisa, ele tinha toda uma paciência, uma tolerância, até motivava ela. Mas quando se deparou com ele mesmo, ele começou a se cobrar, a se martirizar na situação, né? Na hora que eu li essa passagem no livro, assim, olha que interessante. Literalmente, ele se doou pela esposa, mas quando foi para ele, faltou forças naquele momento, né? Porque, assim, o problema maior sou eu. Eu até entendo ele, porque quando a gente gera algum transtorno para alguém, a gente se cobra, né? Fala, nossa, eu que estou causando essa dor para essa pessoa. Mas ela também tinha o problema. Só que ele entendeu que o problema dele, na ocasião, era um pouco mais grave.
E ele ficou se cobrando, até no livro fala que teve um momento que ele saiu, né, de casa, e depois que ele te mandou uma mensagem, horas depois, né? Foi, ele... Poxa vida. Porque assim, amor, então, já que eu não posso te dar filhos, então, a loucura, né? Porque assim, a infertilidade sempre é do casal. Nós somos um, certo? Isso. Sim. Então, se um tem um problema, o problema é dos dois. Mas é muito difícil a pessoa entender isso, né? Então, pra gente entender isso, a gente teve que passar, porque ele falava assim, eu não posso te dar um filho. Pastora, e assim, você contando aí, eu me fui lá no coração do bispo e me fiz vítima dessa dificuldade, porque ainda existe essas duas mentalidades, né, da mulher e do homem, e para nós é difícil, brother. Sim. Pô, cara... Como homem. Tipo, e assim, existe algo que a gente acha que não tem, mas sempre estará lá em nós, que é o ego, né? Aquela Achismo. coisa aquele ego nosso, é ele infla e a gente fala, poxa vida. Então, assim, eu não tô dizendo que ele teve motivos de... teve um respaldo pra... então fala o seguinte, cara, eu não consigo... O grande problema sou eu não vou conseguir te dar um filho, então eu vou sair de campo. Cara, você imagina na cabeça dele como que isso funcionava. Eu tomar essa decisão, provavelmente isso foi dias, noites sem dormir, para chegar, né? Forte, não vou conseguir te dar um filho, porque acho que todo casal casa, apesar de hoje a gente ter essa coisa do, eu vou ter uma casa, vou ter isso, 2 cachorros, lembrando bem, né? 2 cachorros, ter tudo isso. Mas a ideia de casar família, é né? uma família, ter um filho, cara. Imagina a cabeça do homem. Provavelmente deve ter muitos homens aqui que tá passando por isso agora. Sim, que o problema é ele. E ele chegou em algum momento e falou, amor, eu acho que é melhor você seguir carreira aí. Entendeu? Pegando um gancho nisso, tem um amigo meu que ele é cadeirante. Quando ele sofreu o acidente, ele já estava noivo. E ele quis largar da esposa da noiva dele. E ela perguntou para ele, então, só aceito a separação na seguinte situação. Primeiro você vai ter que me responder uma pergunta. Se fosse eu que tivesse sofrido o acidente, você iria me abandonar? Ele disse não. Então ele falou, então eu não aceito separação. E os dois se casaram, estão juntos. Ai, que lindo. Show de bola, né? Ele já foi no programa de vocês, o Rafael e a Michelle. Ai, amo. Eu fui no casamento deles, tive esse privilégio. Amo. O Rafael é irmãozão meu. Ai, que lindo. Gente boa demais. É verdade, ela falou isso pra ele, né? Lembra essa história deles, legal, né? cara. Então assim, o que eu falo no livro é isso. A infertilidade é do casal. Primeiro ponto é esse. Eu sei que existe essa cobrança, mas assim, a infertilidade é do casal. E a cobrança, ela existe. Por exemplo, casou? E os filhos? Aí você tem um filho. E agora o segundo? Quando vai ter o próximo? Sempre alguém pergunta, né? Sempre essa cobrança. E aí a gente, assim... Só que na minha cabeça, é claro que eu desejava, mas assim, tinha um chamado, assim... Eu entendia que tinha um chamado tudo, mas isso começou a afetar a nossa vida, porque a gente era cobrado também, né? Quando vai ter filho, a falta. Gera uma expectativa, Gera uma né? expectativa. E eu conto no livro que a família cobrava, que a igreja cobrava, que a gente começava a olhar a mulher grávida. Nossa, a respeito disso, você fala no livro também, né, que você orava por mulheres... que ele comeu o livro. Olha lá. Que ela orava por mulheres que estavam passando pelo mesmo problema. Olha que situação. Ela, você sabia na expectativa e orando que para alguém. Hoje, né, eu tenho o Benício, tudo, final contar a história para crente é assim, todo mundo já sabe qual é o final, né? Sim. Agora, eu orava mais por mulheres que não podiam ter filhos, mesmo com o livro, antes de ter o Benício do que agora. Por que vocês acham isso? Porque era Deus me falando a esterilidade, né? Você precisa vencer isso. Você já sabe disso? Que a dor que você passa, você sempre é treinado na onde você tá doendo. Tipo assim, se hoje eu tô triste, eu tenho que aconselhar alguém que tá triste. Sim. Se hoje eu tô estéreo, eu tenho que falar com uma estéreo. Tipo, é sempre na dor que você tá sentindo, é onde Deus tá te forjando. Então, assim, vinha muita gente pedir pra eu orar pra ter filho.
Justamente esse tipo de situação. Nessa época. Mais do que hoje eu tenho testemunho. Fala, Deus, como assim? Porque o dia que eu falava, o dia que era na minha cara, assim, olha, você não pode vir, a mulher falava assim, ora. E ela engravidava. Meu Deus. Tinha época na igreja que nós tínhamos, eu lembro que tinham 13 grávidas na igreja. Imagina uma igreja pequena. Com 13 grávidas. Com 13 grávidas. Era barriga pra todo lado. Mas por mais que eu não quisesse ver barriga, era barriga pra todo lado. Aí eu tive que fazer o chá de bebê das 13. Sabe o que é fazer chá de bebê? Isso te orar. Isso te confrontava? Muito! Assim, muito. Demais, né? Muito. Até no livro. O que eu fiz? Sabe quando a gente começa a falar? Mas o que a gente começa? Quem pecou? A gente não fica cobrando? Foi eu ou os meus pais? Aí nessa eu falava, Deus, eu casei virgem. Fiz tudo certinho. Eu cresci na igreja, eu sempre amei Jesus, eu sempre cuidei. Cadê? Qual que é o erro aí? Por que eu vou ser punida por isso? Porque eu achava que era uma punição. A gente acha que é uma punição ou era um propósito? E detalhe, né? Era um propósito! E no livro ela fala, né, que ela sempre lutou para não se amargurar diante dessa situação, né? Porque parar para pensar, você orando por pessoas, acontecendo na vida das pessoas, e na minha vida, Deus, quando vai acontecer? Porque daí eu tinha que acompanhar longo, a gravidez das mulheres, o chá de bebê, o nascimento, que o pastor vai na igreja, vai lá pra visitar o nenenzinho. Então, assim, pra não ser amarga, confesso que teve muitos momentos que, tipo, comecei a querer me fechar, a não... Porque você pode ver, toda mulher, quando tem filho, ela só fala de filho. Então, eu ia numa festa, as conversas eram o quê? Filho? Eu ficava lá assim... Sabe quando você vai num lugar? O exemplo. Todos foram para os Estados Unidos. Todos nós aqui fomos. Aí tem uma pessoa ali, a gente vai conversar. Ah, você foi naquele lugar? Você foi naquele? Aquela pessoa não vai ter o que falar, porque ela nunca foi. Ela não tem assunto. Nem tirou passaporte, né? Aquele lugar que nós somos lá, no Outlet, aquele lugar... Não tem como, porque eu nunca fui. Não participei daquilo, né? Então, as conversas eram de filho. Hoje, eu me policio muito, porque ninguém tem culpa. Mas se eu tô numa roda de conversa e eu sei que tem alguém ali que não tem filho, não sei se pode ou não, e que a gente já começa a ficar falando, por exemplo, o Benício fez isso. Eu já falo, na hora eu mudo de assunto, porque eu sei como dói. Nossa, que legal. Aí na hora eu falo pra pessoa que não tem filho, você já foi em tal lugar? Tipo, mudo na hora. Você gosta de comer tal coisa? Compaixão, porque eu sei né? Sabe que da dor, aquela pessoa, ela não sabe essa falar. Essa sensibilidade aí é muito legal, sabe? Entender que... Porque foi uma vivência sua. De 13 anos. Tempo, né? De ter que conviver com isso e lidar com mulheres que só falam de filhos. E quando uma pessoa falava assim... Tem que saber muito o que fala, né? Só vai conhecer amor quando for mãe. Então, eu nunca vou conhecer amor. Tipo, são coisas que vão ferindo e vão machucando muito. Né? Vai doendo demais. A pergunta... Você, depois de tudo isso, você se preparou para o Benício? Ou quando chegou, você falou, me desmontou? Ele já leu o livro, ele vai... Posso falar? Deixa ele responder. Que ele tá... Não, no período da gravidez dela, também foi bem conturbado. Ela começou a desenvolver a síndrome do pânico. Olha só. Algo que ela orou tanto, buscou tanto por anos. Quando estava acontecendo, que era um motivo de alegria, de satisfação... Infelizmente, ela passou por um período do síndrome do pânico. Por que isso? Loucura, né, cara? Ela descobriu por quê. Nossa. Eu passei por 13 anos de espera. Eu entendia na minha mente depois disso. Então, vamos lá. Eu fiz fertilização, inseminação, corri atrás. Fiz tudo que tinha que fazer. E estava marcando a outra fertilização in vitro. Que eu consegui em Ribeirão Preto, que tem baixo custo. Então é legal falar isso, porque as pessoas têm que ir atrás. É uma possibilidade, né? Não tem condição, tem baixo custo, é uma faculdade de baixo custo. O baixo custo é muito alto o custo, mas é um baixo custo. Mas é baixo. E aí eu fui atrás e eu marquei, não tinha dinheiro, mas eu marquei pela fé. E eu já estava grávida. Já pensou? Entendeu? E eu preocupada com o dinheiro e Deus falando, minha filha, já tá aí dentro de você. Teve um dia que ela estava com uma amiga, né? E a amiga queria te dar um presente.
E você preocupado em conseguir os recursos para fazer esse exame, né? A Zilda. Sabe a Zilda do pastor Sebastião? Sim. E ela chegou em mim, Deus falou pra ela, né? Pra eles, pastor Sebastião, querido, né? E ele falou assim, a gente sentiu que você vai engravidar e a gente quer te dar o quartinho do bebê. Aí eu falei assim, aí eu não tive coragem. Daí eu entrei no carro e o Bispo é mais corajoso que eu. Eu entrei no carro e falei assim, amor, eu acho que ela entendeu errado o que Deus falou. Porque ela estava preocupada em conseguir o recurso para fazer a inseminação. Amor, Deus falou para dar o quartinho, mas sabe quando? Amor, Deus falou errado. Eles entenderam errado o que Deus falou. Deus queria falar para eles pagarem um equívoco. O tratamento, amor. Sim. Então, eu tava, tipo assim, louca por 15 mil reais, que na época era 15 mil reais de tratamento. Aqui em Rio Preto eram uns 40 na época. Uau. Então, lá, baixo custo, 15. E eu falei, amor, errou. Eles entenderam errado o que Deus falou. Deus não errou, não, mas eles que entenderam errado. Aí eles entenderam errado. Então, amor, fala pra eles que ao invés do quartinho, a gente dorme no chão com a criança. Não importa. Eu não quero quartinho, eu quero ter filho. Fala pra eles pagarem o tratamento ao invés do quartinho. Fala, amor, por favor. Ele falou, não vou falar. Eu falei, fala, senão eu vou falar. E aí não cheguei a falar, porque na verdade eu tava grávida. Meu. E ela não sabia. Detalhe que ela não sabia. Eu não sabia. Como que foi o processo? E eles foram primeiro a saber que Deus falou pra eles dar o quartinho, porque o filho eu já dei. Ai, que coisa linda. Você descobriu isso lá em Ribeirão? O pastor Sebastião é da igreja Via Amor? Da Via Amor. Conheci. Querido. Conheci. Deus que eu tenho. E aí, então Deus já tava dando quartinho, porque o filho já tinha. Então eu não cheguei aí para Ribeirão Preto. As coisas de Deus. Não cheguei a fazer, né, o tratamento. Só que aí eu engravidei, não acreditei, não queria fazer teste. Minha irmã, que eu ia fazer progressiva no cabelo, como passa formol. Não pode. Aí minha irmã falou, você tá meio com sintoma, faz exame. Eu falei, eu não vou fazer exame. Não tô, porque... Você acha que eu ia fazer exame? Ela falou, faz. Aí minha irmã foi usada por Deus. E ela falou assim pra mim, faz, porque é perigoso você fazer, usar formol. Olha isso, ó. Depois de todo esse tempo, ainda a irmã dela, na ocasião, teve a sensibilidade. Teve sensibilidade. Porque, assim, foram quase 13 anos aguardando essa gravidez. Imagina, pra irmã dela... 13 anos, né? Eu fiz, gente, eu acho que se eu fosse guardar cada teste de farmácia que eu fiz, não tinha lugar pra guardar. De tanto teste que eu fiz. Então, teve uma hora que cauterizou. Então, eu falava, então tá bom, Deus, amém. Eu não vou ser mãe? Amém, eu aceito. Né? Então, aí quando ela falou isso, eu falei, eu não vou fazer. Não, imagina, né? Já fiz fertilização, inseminação, não me recebi um positivo. Eu vou fazer assim. E aí, eu fiz. E ela insistiu muito. Eu falei, vai, tá, faz. E ela veio correndo, falando assim pra mim, positivo. É nada. Sabe o que eu fiz? Bati nela. Que feio, gente. Achou que ela tava mentindo. Fazendo uma brincadeira de mau gosto, né, pra você, no primeiro momento. Sara, a Bíblia fala que Sara riu. Sara riu, Eu tava bati. lembrando agora de Sara. Sara não riu quando falou você era grávida? Eu não, eu fui pior. Ela riu, eu bati. Eu dei um tapa na cara dela. Olha que coisa feia, gente. Sério. Foi automático, assim. Pá! Não brinca comigo. Com isso não se brinca. Tipo assim, você tá louca? Tipo assim, você vai brincar com isso, falar que tá positivo? Você não sabe a dor que eu tenho de esperar? Ela falou, é positivo sim, olha aqui o exame. E saiu correndo e fechou a porta. Senão eu ia bater mais, olha o que for. Confesso, gente, já pedi perdão, ela me ama. Mas foi automático, o fato de não querer sofrer. De não se iludir. Porque o dia que eu aceitei que eu não ia ter mais mãe, então, de repente, ela vem com uma brincadeira falando que era positivo. E aí eu olhei o exame e tava 2 pontinhos. Nossa. Aí eu chamei, Larissa! 2 pontinhos. Aí nós saímos correndo e fomos fazer mais exame.